Pedrito, seu Bahia tá lhe deixando aperreado e dessa vez entrou no Z4. Sempre que um time entra no Z4, eu gosto de ressaltar, é algo comum já, consolidado no público que acompanha a nossa programação e todos nós que enxergamos a análise dessa forma, de que não é somente você cair uma posição, não é como se você caísse de 15º para 16º. Você entra numa zona onde a gravidade ela é mais cruel. É mais difícil, você tem que fazer um esforço maior para sair daquele fundo. Tudo fica inflamado. Todas as zonas que estavam doloridas passam a apresentar um quadro de inflamação. Então, por isso, é importante ter bastante atenção nesse momento em que o Bahia volta a entrar na zona de rebaixamento. Então, por favor, meu caro Pedro Pereira, conta para a gente o que esta ferramenta que você elaborou e continua alimentando traduz para a gente. Celso, boa noite, Minhoca, todo mundo que tá ligado. Já deixei aí na tela que mostra graficamente a entrada no Z4, né? Uma tabelinha aí de posição, classificação do Bahia rodada a rodada. E o Bahia até já passeou pelo Z4 nesse brasileiro, mas já estava algumas rodadas fora da zona, embora sempre próximo, né? Sem conseguir respirar em momento algum. E agora, com esse jogo atrasado do Vasco, o Bahia volta a essa zona de rebaixamento, né? Não dá para dizer que é uma novidade. Eu acho que alguns jogos no Campeonato Brasileiro ele tem o poder de mudar assim a trajetória, pelo menos durante certo momento, e muitas vezes isso é levado até o final do campeonato com uma certa Impressionante crueldade. mesmo. São Marcos. Exatamente. E, por exemplo, vou citar dois jogos do Bahia esse ano que eu acho que são jogos desse tipo. Bahia 1, Goiás 1, no primeiro turno. Foi um jogo que, moralmente, o Bahia entrou na zona de rebaixamento, embora não tenha entrado depois, né? Os resultados foram ajudando e tal. E o Bahia acabou passando um bom tempo longe da zona, mas aquele resultado foi um resultado que mostrou: o Bahia vai brigar para não cair até o fim. E agora, esse Bahia 1, Santos 2, que foi um jogo assim. Clima na Fonte Nova era um clima de zona de rebaixamento. Né? Era o típico jogo de 6 pontos, né? Poucos jogos 12 assim são pontos, né? de 6 pontos quanto esse. 12 pontos, pois é. Quantos pontos você quiser. Porque você veja, né? Se o Bahia tivesse vencido o Santos, o Bahia estava com uma tranquilidade hoje em relação à zona de rebaixamento. Não vou dizer que não é tranquilidade total, mas é uma Mas botando segurança muito muito time maior, né? entre ele e a zona de rebaixamento, né? Era outro cenário. Exatamente, tava com 28 pontos ali, empatado com a mesma pontuação do São Paulo, embora o São Paulo tenha um jogo a menos. Claro que com a ameaça do Vasco e do Goiás nem tanto, porque o Goiás já não vence algumas rodadas, mas o Vasco vindo de alguns resultados positivos, né? Seria uma ameaça de qualquer jeito, mas você estaria com um relativo conforto, ainda mais tendo um jogo difícil agora contra o Flamengo fora de casa. Diga-se de passagem, só abrindo um parênteses aqui, você falou que o Brasil ficou feliz com o título do São Paulo, né? Mas o torcedor do Bahia, eu vi muita gente ressabiada, tá? Porque havia Uma uma certa expectativa de vontade, trazer o assim, que São o Paulo para Flamengo confusão. ganhasse. Não é nem por isso, é porque como o Bahia enfrenta o São Paulo agora, né? Ou o Bahia enfrenta o Flamengo agora, né? Existia aquela vontade de manter o Flamengo com São Paulo e ainda com um clima ruim ali de vestiário. Embora, claro, o título fosse amenizar um pouco isso, né? Ó, um Mas pouco, muito torcedor do velho. Bahia assim tava. Ia amenizar Oi? pra caralho. Um pouco não, ia amenizar pra Rapaz, cacete. só que o clima tá Tá meio azedo, tá tenso azedo. assim no Flamengo, né? E a avaliação que se fazia é que uma derrota poderia resultar na queda de Sampaoli, e aí você tem um treinador ali mais ajustado com o grupo e tal.
E poderia ser pior, mas isso tudo é tese, né? Tudo isso é teoria, a gente não tem como saber se é melhor ou se é pior. Fato é que o Bahia provavelmente vai pegar o Flamengo aí com o Sampaoli, não sei, mas vamos ver se vai resistir até lá. Mas, de qualquer forma, é um Flamengo sem título da Copa do Brasil e precisando do brasileiro para conseguir uma vaguinha na Libertadores, né? Dito isso, voltando ao Bahia, como o Celso disse, na zona de rebaixamento ela tem esse poder também de piorar e muito ambientes. Não que o ambiente do Bahia já não fosse bom, a Fonte Nova, na segunda-feira, estava num clima de enterro, assim, depois do jogo. Todo mundo entendia que era um resultado trágico, não só por você ter perdido 3 pontos, como também por ter dado 3 pontos a um adversário que poderia estar morto se o Bahia tivesse vencido, poderia estar totalmente enterrado Traz no muito o Z4. Santos de volta para a briga, né, velho? Traz Total, muito. total. Vou até botar aqui na classificação, para a gente já ir olhando também. O Santos estaria com 21 pontos, o Bahia estaria com 28. O Bahia teria 7 pontos de vantagem em relação ao Santos e está com apenas 1 ponto de vantagem nesse momento, né? Então é um resultado terrível. Eu já imaginava que essa entrada na zona ia acontecer, porque o Vasco tinha 2 jogos acessíveis, ainda mais vindo numa fase boa. Pegou o Curitiba tá naquele momento que parece que largou o campeonato já, não ganha mais de ninguém, é goleado. Vasco ainda tinha esse jogo atrasado com o América, que era um jogo até mais difícil. O América jogando em casa, um time muito melhor do que o Curitiba. Então, poderia até tropeçar, mas não era assim absurdo que o Vasco ganhasse, conseguisse sair do Z4. Então, não é uma entrada de zona de, a entrada do Bahia na zona de rebaixamento hoje, ela não me surpreende tanto assim. Eu já estava preparado para isso desde a derrota para o Santos. Poderia até ser que não ocorresse hoje, mas certamente ocorreria em breve. Tudo isso por conta de jogos marcantes, né, como esse do Santos. Então é isso. Agora é ver como o Bahia vai reagir, né? Porque a gente sabe que o ambiente muda. Vamos supor aqui que o Bahia estivesse com o Renato Paiva ainda. Ia ficar um clima absurdamente ruim. O fato de ter mudado de treinador recentemente dá até uma certa amenizada no clima, porque você não tem aquela pressão ainda contra treinador. Obviamente, não há nenhum questionamento ainda em relação ao trabalho do Rogério Ceni. Claro que há alguma reclamação aqui, outra ali, mas nada que o pressione, porque também não há motivo, né? São 2 jogos, afinal de contas. Mas o clima com os jogadores, com a diretoria, não deixa de ser hostil, né? E é ver como o Bahia vai reagir agora com uma sequência de jogos que não é tão legal assim como era algumas rodadas atrás, né? O Bahia tinha uma sequência de 3 jogos contra equipes da zona de rebaixamento, aproveitou pouquíssimo essa sequência que tinha, jogos importantíssimos para o Bahia, e o Bahia não conseguiu aproveitar, e agora vai ter adversários um pouco mais complicados. Eu vou até puxar aqui a tabela do Bahia para a gente falar não só do que passou, como também o que está por vir, né? A internet hoje está meio lentinha aqui, mas vamos lá. Espelho, eu vou, assim, uma coisa que eu até recomendar, né, que eu até passei para Fred na semana passada, é escrever 2023 no lugar do nome do time. Porque quando você escreve 2023, facilmente você tem uma lista dos times só de 2023. Pô, Então, verdade, meu. Acabou. Fica uma dica Bem aí. observado. Fica a dica, bem observado. Valeu. Então, o Bahia passou aí por essa sequência, né, que tinha Vasco, Curitiba e Santos, com 2 jogos em casa. Esse jogo do Vasco, por mais que o Vasco esteja em um processo de recuperação, era um jogo que o Bahia precisava vencer, era um jogo de 6 pontos também, e já foi trágico. O Bahia conseguiu ganhar do Curitiba, fora de casa, que obviamente pôde dar uma respirada naquele momento, um resultado fora de casa, que estava demorando de vir e tal. E aí vem para esse jogo do Santos, com o Santos quase morto, e o Bahia consegue não só empatar, o empate já seria ruim, e o Bahia perde para o Santos aqui na Fonte Nova.
E agora a sequência é a seguinte: Flamengo fora, Goiás fora, 2 jogos fora de casa. O Goiás vai ser mais um jogo, um desses jogos assim de 6 pontos. O Bahia está numa situação que não pode pensar, pô, fora de casa, talvez o empate sirva. Não, o empate não serve. Tem que ganhar no Goiás. Tem que ganhar de qualquer jeito, para ter um pouco de tranquilidade. E aí, 2 jogos em casa contra Internacional e Fortaleza. O Inter, vamos ver aí como é que vai estar na Libertadores. Esse jogo, Minhoca, você que tem o calendário aí na ponta da língua, eu imagino que já seja depois da semifinal da Libertadores, não é isso? Fazendo a projeção, e aí eu estou imaginando que eu consigo lembrar mais do Fortaleza, né, que eu acompanho mais. O Fortaleza vai ter, entre os jogos da Sul-Americana, o próximo jogo, que é contra o Grêmio, ou seja, o jogo do Inter vai ser agora, na 25ª rodada, entre os 2 jogos das semifinais da Libertadores, e a final vai demorar mais. A final, primeiro vem a final da Sul-Americana, e a final da Libertadores já acho que é no fim de outubro ali, viu? É no final de outubro. Então, acho que não vai chocar aí com esse jogo. Claro, se o Inter chegar na final, pode ser que ele dê uma desfocada, apesar de que eu acho que no curto prazo o Inter ainda precisa de alguns pontos para dar aquela margem de segurança. Então, ainda vai ser um jogo onde o Inter vai estar possivelmente focado e sem poupar, né? Possivelmente. E assim, a campanha do Inter no Brasileiro é bem ruim, né? O Inter passou alguns jogos aí sem vencer. É um time que faz um campeonato bem abaixo do esperado, mas que tá lá na Libertadores, né? E o Fortaleza, que vai bem, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Então não são, assim, 2 jogos que você classifica como fáceis. Nem Inter, nem Fortaleza, você consegue falar que são jogos fáceis, né? E aí depois sai novamente para 2 jogos fora de casa, contra Cruzeiro e Palmeiras. Então, é uma sequência, assim, que tá longe de ser fácil, assim, sabe? Por mais que tenha esse Goiás aí, é fora de casa, os 6 pontos. O que me preocupa no Bahia é a sequência, como o Bahia vai reagir pelo fato de ter entrado na zona de rebaixamento A impressão que dá é com que a sequência é tão chatinha. difícil que o jogo com o Goiás ganha uma pressão extra, né, velho? Um jogo do Goiás que é para ser um Isso. jogo de alívio, é no meio de uma sequência tão dura que deixa porra, uma pressão ainda maior, né, velho? O que acontece? O grande problema é o seguinte: o fato de você ter perdido os pontos que perdeu, principalmente agora, pegando os mais recentes contra Vasco, contra Santos, te obriga a buscar pontos inesperados, né? Pontos difíceis. O Bahia vai ter que. É difícil falar, né? O Bahia tem que ganhar do Flamengo no Maracanã, mas tem que ganhar. Porque a derrota foi muito pesada, a derrota aqui na Fonte Nova. Então é preciso recuperar esses pontos em algum lugar. Porque se o Bahia só ganhar os pontos óbvios daqui para frente, o Bahia cai. Não tem jogos em que o Bahia faz, pô, esse jogo aqui, 3 pontos garantidos. Não existe isso. E até Uma porque, derrota vou como até essa puxar para o Santos exige uma vitória de tamanho proporcional, né? E aí era um ponto que eu tenho que destacar, Pedro, rapidinho. Hoje é o melhor Flamengo para você enfrentar. O Flamengo de hoje é o mais propício para você realmente buscar uma vitória, até mesmo fora de casa. O Flamengo está com problemas. Claro, não deixa de ser um excelente time, grandes jogadores. Eu digo por mim, porque ontem, o jogo todo eu não estava tranquilo, porque uma bola sobrava no Pedro, no Gabigol, ou no Bruno Henrique, qualquer jogador do Flamengo, se uma bola sobrar. E aí é um ponto, eu acho que o trabalho do Ceni, esse período, né, que ele está trabalhando a equipe, até esse jogo contra o Flamengo, vai ser muito determinante, porque eu cheguei a falar aqui do Ceni, né? Assim, acompanhei bem a trajetória dele como jogador e como técnico. O Ceni é um cara muito intenso. Os 2 gols que tomou do Santos lá na Arena Fonte Nova são 2 gols inadmissíveis assim para o Ceni, sabe? Sim, tamanho buraco defensivo que o Bahia permitiu do Santos fazer 2 gols assim tranquilos, 2 gols de falhas defensivas graves. Então, acredito que o Ceni vai tentar primeiro dar espírito para essa equipe e o Bahia, se a gente olha os últimos anos do Bahia, analisando até mesmo a postura dentro de campo, com vários treinadores, muitas vezes é de um time que se perde, assim, sabe, durante o jogo, deixa escapar um momento mais propício. Então, nesse exato momento,
Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni para esse momento mais delicado, né, dentro da zona de rebaixamento, é compreender de como vai poder jogar, como o Pedro até trouxe aí os jogos, né? Esses jogos fora de casa. Como é que você vai lidar com adversários que têm mais qualidade, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, você tendo um confronto considerado direto de uma equipe que pontua, queira ou não, o Goiás, limitado ou não, com elenco bem limitado, comparado até mesmo ao próprio Bahia, é uma equipe que sabe jogar uma partida para pontuar. Ela até perdeu recentemente, mas é uma equipe que está sempre pontuando. Então, esse momento para o Bahia é lutar por cada ponto. Eu acho que o momento agora é o Bahia começar a ter um espírito, que eu acho que aí entra muito no perfil do que é o Rogério Ceni, Celso e Pedro. Ser um time que seja mais aguerrido, sabe? Que até uma postura que até ontem, por exemplo, olha que coisa, né? Os jogadores do São Paulo ontem, quando foram comemorar o título, tanto o Caleri como o Luciano, ressaltaram o trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, quando teve o primeiro duelo dele contra o Flamengo, depois que ele saiu do Flamengo, jogadores também foram cumprimentar. Então ele procura sempre extrair o máximo de cada atleta. Então esse período que ele vai ter para trabalhar, porque, né, os 2 jogos que ele teve, o período de um jogo para outro foi mais curto, eu acho que agora a gente vai começar a ver a cara do Ceni de maneira mais destacada no time, sabe? Cobrando mais, e aí isso pode gerar, não sei, vai depender também do grupo de atletas se comprar essa ideia, porque também tem essa coisa do treinador, do poder de convencimento dos atletas, mas esse é um trabalho que ele vai ter que começar a colocar na cabeça dos atletas dentro de campo. Se o Bahia mostrar uma certa displicência, né, como a gente até via naquelas coletivas do Renato Paiva, né, sabe, o time perdia e sempre tinha uma justificativa para dizer que não era a ponto do fim do mundo, até porque boa parte do trabalho do Paiva, como o próprio Pedro mencionou, não era nem dentro da zona de rebaixamento, e a gente sempre fala isso, uma coisa é você dentro da zona e outra coisa é fora. E nesse momento, já falando do campeonato, né, já começa a desenhar, daqui a pouco o Pedro pode colocar, uma pontuação já não mais tão baixa como muita gente imaginava. A gente está vendo uma Exato. tendência de A crescimento rodada foi muito dura lá em novamente. cima, né? Então, para quem acreditava que 41 estaria tranquilo, já comece a repensar um patamar um pouco mais elevado, porque a pontuação, pelo menos nas últimas rodadas, evoluiu, né, a ponto de já imaginar ali os tais, o nosso próprio podcast já diz, né, os 45 ali para aquela margem de segurança ser mais firme. Então, esse momento para o Bahia, ele é importante, porque ele teve um resultado muito danoso, como disse o Pedro, o jogo onde, assim, um empate já seria considerado ruim. A derrota foi uma catástrofe em termos de resultado. Uhum. Ainda não para o campeonato, embora entre no Z4, mas agora 14 rodadas restantes aí para o Bahia lutar por essa permanência. Uhum. Minhoca, concordo com tudo assim que você falou, e inclusive sobre Ceni. De fato, acho que a gente vai começar a ver mais a cara dele agora. E, consequentemente, a cobrança em Ceni também passa a ser maior agora, né? Ele teve 2 semanas para trabalhar o time. Nos 2 primeiros jogos, até aqui no podcast até eu falei, quando ganhou o Curitiba, não dava muito para acreditar a Rogério Ceni, até porque foi um jogo bem atípico, muitas falhas e tal. Quando perdeu para o Santos, também não dava para acreditar a derrota ao trabalho do Rogério Ceni, é um trabalho de poucos dias ainda. Agora, com 2 semanas de treinamento e vindo já de 2 jogos, aí a cobrança passa para Rogério também, né? O time vai começar a ter mais a cara dele, o que é positivo, e se não der certo, ou se der certo também, tem um ônus e o bônus, né? Se der certo, vai ser pelo trabalho já desenvolvido, e se der errado também, a gente já vai poder começar a acreditar um pouco mais ao próprio Rogério, né? E só para falar um pouco aqui dessa tela que eu trouxe, o que me preocupa na tabela do Bahia é que, se a gente vai aqui do 15º para baixo, o Bahia já enfrentou todo mundo em casa. Tem mais nenhum jogo em casa contra essas equipes que brigam para não cair, né? E isso, para mim, é um ponto extremamente preocupante da tabela do Bahia. O Bahia está enfrenta ainda o Goiás e o América, os 2 jogos fora de casa. O América já na reta final, pode ser até que o campeonato já esteja até mais definido no momento que o Bahia foi enfrentar o América, pelo menos para uma das partes. Mas é um fator que me preocupa muito. O Bahia não vai ter tantos jogos assim que você fala, pô, esse jogo em casa aqui é um jogo que você ganha com alguma tranquilidade. Isso não vai acontecer
O Bahia, aliás, mesmo quando o Bahia enfrentou essas equipes aí do 15º para baixo, só ganhou do América e do Curitiba, né? Sequer conseguiu fazer a parte dele contra Vasco, Goiás e Santos. Mas Mas não assim, deixa de ser um ponto de preocupação. que é um ponto também, assim, quem quiser permanecer vai ter que tirar ponto, assim, e é só lembrar, né? O Santos venceu o Grêmio, jogando na Vila, o Vasco, nem se fala, venceu o Fluminense, que é onde o Bahia também receberá o Fluminense aqui. Então, esses jogos são chaves. Esse próximo, que é contra o Flamengo, eu até estava falando em off para você, que o Rogério Ceni tem um ótimo retrospecto contra o Sampaoli, né? Até falei que permaneça até o final de semana para ter esse confronto, porque ele compreende, ele já tem muita leitura de como gosta, né, o Sampaoli gosta de jogar, a maneira como o time propõe, como ele gosta de defender. Então, 2 vezes pelo Fortaleza e 1 vez pelo Cruzeiro, ele enfrentou o Sampaoli como técnico, né, disputa de técnico, e ganhou os 3 duelos. Só que tem um outro tabu, Pedro. Desde quando o Rogério Ceni se tornou técnico, ele nunca venceu o Flamengo. Então, você tem um tabu contra e um tabu a favor. Tu né? viu que Você o nunca... dado veio com a pegadinha, não foi, Pedro? Foi feito Não, Ronaldinho, ele olhou eu pro lado e lembrei tocou pro disso, outro. tem Tu disso. viu, né? Tu É viu, porque eu né? lembrei desse Ele detalhe. ganhou, não, no caqueado ali, na conversinha mole e tal. E a gente, não, pô, bom dado. Aí, Não, ó, mas é importante destacar os 2 tabus, de toda forma. Porque eu lembrei durante Bom, a fala. um deles será quebrado, né? Um Isso. deles será quebrado no Pode ser um domingo, empate, ou no né? Que aí sábado. permanece a situação, né? De nunca vencer o Flamengo e nunca perder Mas, para São Paulo. mas é porque ele ganhou todas para São Paulo, né? Isso, exatamente. 3 jogos, 3 vitórias. Sim. Mas muda a estatística, né? mas o que eu estou dizendo é isso. Vai ter jogos difíceis contra o pessoal da parte de cima. Vai enfrentar o Inter, vai enfrentar o Fortaleza, tá na parte de cima, vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Palmeiras. Todas essas equipes vão ser adversários difíceis. Mas o Bahia precisa saber buscar vencer essas partidas, porque não dá para só olhar para o lado de baixo. Até porque pelo lado de baixo, o Bahia já deixou escapar muito ponto, né? O empate contra o Vasco, a derrota para o Santos dentro de casa, né? O empate contra o Goiás também. Então, isso vai ter que ser compensado de uma outra forma. Então, hoje, com os atuais 25 pontos que o Bahia tem, ele vai ter que ir ali buscar umas 6 vitórias, sabe assim? E assim, quando você olha o contexto de uma equipe que tem exatamente 6 vitórias no campeonato, se torna realmente assim um trabalho que vai exigir muita, assim, incessante. Se vence o Flamengo, Uma remada puxada muito, muito forte, viu? e não ter um efeito negativo logo na sequência, porque vamos lá, É. ganha do Curitiba, ganha bem, estreia do treinador, joga em casa contra o Santos e perde, entendeu? Não dá para ficar nessa gangorra. Como, por exemplo, a gente citou aqui, eu citei isso aqui na semana passada, né? Pedro até chegou a discordar, mas agora, depois de uma semana, ficou até mais fácil de ver. E aí não é questão, o Pedro podia também estar com a visão dele até a favor dele Não, do que a minha. exatamente. Porque é isso, a análise aqui semana a semana. O Vasco, de fato, vem se comprovando, mesmo tendo jogadores de muito mal, o Vasco jogou muito mal. O América Mineiro, no primeiro tempo, foi avassalador e o goleiro do Vasco, Léo Jardim, foi fundamental para segurar o 0-0. E mesmo com jogador a mais, o Vasco teve muita dificuldade para fazer o gol no América Mineiro. E, no caso, o Bahia, ele vê nesse adversário agora quase como se um adversário que está saindo da disputa. Ele começa a olhar agora para Goiás, ele começa a olhar agora para Cruzeiro de novo, ele passa a olhar, como o Pedro falou isso aqui há várias semanas atrás, ao Cuiabá, que parecia que estava tranquilo, e o Cuiabá agora está diretamente na briga, porque, e aí eu vou pedir para o Pedro colocar na tela, a diferença do 10º colocado para o 17º é de apenas 6 pontos. São 9 equipes, o Corinthians, que está lá em 10º, que aparentemente está tranquilo, ele não está totalmente tranquilo. Ele está a 5 pontos do Z4. Né? Claro que ele vai estar ali dividindo a atenção agora com a Sul-Americana, vai ter as próximas amanhã e a próxima terça-feira do contra o Fortaleza, mas nesse momento é uma disputa muito acirrada, né? Então cada rodada vai se tornando importante para as equipes. E aí o Pedro está trazendo aí a informação, né, Pedro? Foi essa que você pediu, né? Do 10º pro 17º, não é isso? Que é do Corinthians até o Santos, né? Que é 6 pontos de diferença. Até o Bahia agora. Não, ao 18º, desculpa, o 18º. Ah, tá. Que o Santos é 6 pontos. 6 pontos, exatamente. 6 pontos É do a Santos segunda até menor, né? o Corinthians.
Segunda menor. Em 2017, essa diferença era de 4 pontos na 24ª rodada. E aí eu acho que a gente já pode até emendar com a Sim. média por posição, né, Minhoca? Sim. Porque como o Minhoca já falou, a gente tinha, algumas rodadas atrás, um cenário de uma zona de rebaixamento que pontuava pouco, mas esse cenário ele deixou de existir, pelo menos nesse recorte agora da 24ª rodada. A gente tem 16º colocado que é o Goiás, Bahia na 17ª e Santos na 18ª posição. Essas três equipes elas estão exatamente na média das suas respectivas posições ali, no comparativo com anos anteriores, dos pontos corridos com 20 clubes. Isso leva a crer, claro que não é uma regra, ainda tem muito campeonato, isso pode mudar completamente, mas pegando esse recorte de hoje, nos traz aquela ideia de que a pontuação final vai seguir uma lógica, vai seguir a média de anos anteriores. E essa média mostra uma pontuação de corte ali na casa dos 42, 43 pontos. Se esse cenário continuar o mesmo, sem modificação, até o final do campeonato, a gente vai ter um campeonato, uma tabela final da competição bem dentro dessa média. Claro que, como já falei, isso pode mudar de uma hora para outra. Isso. E Vou aí, até pegar aqui lembrando, a né, Pedro? evolução. Não, antes de você sair da tela aí, eu queria até mostrar. Perceba, do 10º colocado até o 15º colocado, todo mundo abaixo da média histórica. Então, essas equipes, por isso que eu citei o caso do Corinthians, que é o 10º colocado. O Corinthians, ele tem quase como se fosse uma coisa meio, assim, tranquila na cabeça dele, porque ele está em 10º colocado. Tem uma série de times ali entre ele e o Z4. Isso dá uma confiança. Mas não tem uma tranquilidade de pontuação. É por isso que muitas vezes essas equipes do meio, como a gente citava, o Cruzeiro ganha do Santos, aí mas perde já o jogo seguinte. O Cuiabá, que parecia estar bem encaminhado, vem numa sequência muito grande de resultados negativos, há muito tempo não vence, volta de novo para a disputa. Você tem o Goiás, que é exatamente hoje um concorrente direto do Bahia. Então, nesse momento, nesse campeonato, embora você tenha ali equipes que talvez tenha a possibilidade, né? O São Paulo com o título da Copa do Brasil e vai enfrentar o Curitiba na quarta-feira, tudo indica, né? O jogo vai ser ainda no Morumbi, vai depender da ressaca do time, né? Mas tudo indica que o São Paulo vence o Curitiba e vai ali para a 10ª colocação com 31 pontos. E aí eu acho que isso vai acabar desgarrando, assim também como o próprio Internacional. Se eu fosse hoje desse bolo de 9 aí, que estão separados por 6 pontos, 2 deles, hoje, eu colocaria como uma parte. Assim, tipo, acho que vai acabar, pode até ficar em 15º, 16º, mas não vai cair, que é São Paulo Internacional. Todos os outros, cada um no seu patamar, o Corinthians eu vejo com uma ligeira vantagem, mas os outros, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Goiás, o Vasco, você vê pela reação, talvez você que já comece também a tentar tirar isso, mas todas as Mas não outras... sai da briga, não. Não sai, exatamente. Porque, como eu estava falando hoje o América Mineiro, pelo primeiro tempo que fez, era para ter feito 2-3 no Vasco, com tranquilidade. Com tranquilidade. Teve um goleiro inspirado na noite de hoje. Então, assim, o Vasco ele vem numa boa recuperação, tem um fator torcida, que eu até tinha citado aqui, jogos em São Januário para o Vasco, enfrentando o Botafogo, ou enfrentando o América, o Curitiba, vai ser como foi, né? Como goleou de 5-1 na rodada passada. Então, isso vai ser um ponto-chave para o Vasco para essa recuperação, porque eles conseguiram sair do Z4 pela primeira vez depois de muito tempo. Então, isso faz um efeito, obviamente, mais positivo para o Vasco. Mas basta que tropece e aconteça um contexto aí de cenário negativo, pode voltar de novo à desconfiança. Mas eu vejo esse cenário, sabe? Equipes com tendência de baixa, outras equipes mais preocupadas e um campeonato achatado aí nessa parte de baixo para definir quem permanece. Como é que tá o próximo, o bloco, esse bloco 5 aí do Vasco? Como é que tá, hein? Boa. Vou puxar aqui agora. 2023 aí, tá ligado? Tá vendo? É porque a gente vai em cada clube. Tá usando pouco o Power BI, o menino minhoca? Uso muito, uso muito. É ferramenta espetacular. Isso aqui é.
Pô, Olha aí, primeiro eu vou espetacular. destacar aí o bloco 4 do Vasco, né? É. 13 pontos. Pontuação de quem tá brigando lá em cima. Isso não é pontuação Agora, do time de Z4. É a O segunda melhor futebol equipe tá do vencer. retorno, né? É porque esse jogo de hoje ele é considerado o primeiro turno ainda, né? Mas só tá atrás do Fortaleza. É a segunda melhor campanha do retorno é a do Vasco. uhum. E assim, a derrota foi pro Palmeiras no jogo em que o Vasco impôs muita dificuldade ao Palmeiras, né? Sim, é um jogo sob muita E contestação teve da o. arbitragem. E se a gente pega os dois É, últimos jogos do bloco 3, já dá o quê? Dá 17 pontos, né? De 8, 6 com 8, 24, né? Ou seja, 17 pontos é, em 24 pontos, assim, só deixou escapar 7 pontos nesse período. É uma recuperação consistente, assim, do Vasco. Às vezes jogando mal, vencendo, como foi o América Mineiro, e às vezes jogando muito bem, como ganhou do Fluminense. Claro, o Fluminense também cometendo falhas, mas é a equipe hoje que, assim, vai ter esse duelo, né? Que eu não sei o que Pedro pensa. O fato de ter esse Santos e Vasco, se dá para dar uma abraçada já no Vasco, ou se ainda fica torcendo pelo velho empate ali. Claro, o empate talvez ainda seja o melhor dos resultados, né? Mas o é, vencedor é melhor logo ver o Vasco desgarrar do que o Santos acordando, porque o Santos conseguiu um resultado importante fora de casa, né? Contra o próprio Bahia. Deixa o gigante da não colina. sei. Confusão. Boa pergunta, Mioca. Lógico, assim, o empate, sem dúvida nenhuma, é o melhor cenário. E se tivesse que ter um vencedor, eu não sei. Eu também não queria, Eu daria uma assim, abraçada no Vasco. Eu começaria agora da secada em talvez. Cuiabá, Cruzeiro, Goiás. Essa seria agora a minha turma É, de secar. é porque, Santos, assim, Goiás, Curitiba, Cruzeiro. é porque o Santos ganhar do Vasco em casa É só falar em secar que eu não chego. Eu adoro tira. secar. Esse bicho, Não, e velho, é não tem nenhuma especialista, porra. né, em observar isso. Então, o Santos ganhando do Vasco em casa, o Santos ainda não sai da briga, né? E o Vasco ganhando mais uma fora de casa já meio que começa a desgarrar, né? Eu não sei, eu Não, não mas tenho uma resposta para isso. eu te perguntei mais na ideia do potencial de recuperação. O Santos, por isso que você citou muito bem. Se o Santos perde do Bahia, era quase como se. Eu falei isso aqui também aqui na semana passada, né? O Santos tinha dois jogos chaves para ele: o duelo contra o Bahia e o duelo contra o Vasco. Ele vence o Bahia, ele vai sedento para cima do Vasco. E o Vasco já deu para ver que fora de casa, dentro de casa ele está jogando assim, aquele time que vai empurrando o adversário para trás. Fora de casa, hoje o Vasco fez um jogo estratégico contra o América Mineiro. Vamos jogar por esse empate. Só que a partir do momento que teve a expulsão do Maidana no primeiro tempo, ele passou a ver que tinha possibilidade de vencer. E mesmo assim, sem jogar muito bem. E conseguiu um resultado importante. Acho que a postura do Vasco contra o Santos, imaginando os últimos jogos fora de casa, é talvez o Vasco esperando. Se der para ganhar, ok, mas se em um empate aqui não é mau resultado. Estou falando, acho que na ideia do Vasco. O Santos não. O Santos ele vai. Cara, a gente precisa ver. Até porque eles agora caíram para o 18º colocado. Eu acho que eles vão muito na base do vencer. E se fosse eu abraçar hoje, eu acho que é mais fácil o Santos entrar em parafuso do que o Vasco retomar num parafuso como time. Eu acho que o Vasco Fred, hoje tá difícil de você secar. que é coach de secação, Fred. Quem o torcedor do Bahia tem que secar depois dessa brilhante argumentação do Thiago Minhoca? Pedro, me ajude e coloca aí a sequência do Santos, por favor. Porque a sequência do Vasco, Ele aí digitado. a sequência do Vasco, ela sugere que se ele embalar, se ele vence o jogo, ele embala. A do Santos menos. Isso Fred é vento, tá dando, Fred? tá dando algum estourado de áudio. É vento. vento? É vento. É vento. Eu vou fechar a janela. Eu Vai lá. conheço o barulho do vento de Candeia. Vê mesmo, que mentira do caralho. Eu tava achando que era algum microfone estourando aí. O vento tá foda hoje. Vou fechar aqui. Bota Volto no mute aí. Mas eu vou responder aqui. Vamos lá. Eu vou responder. Eu acho que o pior resultado para o Bahia. Um segredo. O pior resultado para o Bahia é a vitória do Santos. É o pior resultado do Bahia. Muito bem. Vá silenciar Porque o vento. o Vasco, eu acho que o Vasco está numa curva de recuperação que dificilmente terá volta. A análise de Minhoca foi muito boa.
Então, assim, é derrubar o Santos e puxar o Goiás. Não dá para o Bahia Vamos lá, hein? ficar lutando com Vasco e Santos, digamos assim. Fred, tu entendeu que o vento É. não tá batendo no microfone, não, né? Que o vento é na Tá batendo janela aonde? e o microfone. É o uivo, né, que vocês estão reclamando. É Isso. tipo exatamente. É porque o Minhoca falou estourando. Então, diga assim, tá Não, uivando. parece É que muito bom. parece como se Fred fosse protegendo o microfone do barulho do vento. E o vento. O Morro dos Ventos Uivantes, meu. O Morro dos Ventos E Uivantes. é legal porque o assunto ele é tipo isso, né? Desespero, corrente balançando, uivo e tal. Agora é um pecado fechar essa janela, ficar pingando suor aqui, mas farei Não tem isso como em prol da fechar só a fresta, comunicação. não, pô. Aí uma frestinha aí. A Mas fresta acho que a faz fresta, barulho. acho que o uivo é ainda maior. Minhoca não é É mais acostumado com o agudo. vento, não, viu? Não, aqui tem, pô, aqui tem. A frestinha, o bicho pega no uivo mesmo. Mas, ó, eu analisando a tabela aqui do Santos e do Vasco, eu vou ficar do lado oposto de vocês aí. Eu acho que eu prefiro que o Santos ganhe do Vasco. Não quero tirar o Vasco totalmente da briga, não. Tá confusão. Eu também acho. Também acho, Pedro. Eu acho que manter o Vasco na confusão é importante. Até porque o futebol é Embora, ruim. claro, e concordo, assim, que o Vasco realmente vem num momento muito bom e tal, e que, É. logicamente, o Santos tem mais chance de ser rebaixado que o Vasco, analisando esse momento agora, mas são poucos times que estão na briga, né? E eu ainda quero mais gente ali. Quanto mais gente brigando para mim nesse momento, melhor. Muito bem. Mas assim, eu acho que também não tem resposta certa, não, tá? Não, O também acho empate que é o melhor não. cenário e não O tem empate é o resposta melhor certa. cenário. Mas é porque eu acho assim, o Santos, ele. Eu até gosto do elenco do Santos, assim, principalmente do meio para frente, do meio para trás, eu acho bem fraco. Mas é uma equipe que. Meu amigo, perder de novo em casa, eles tomaram 3 do Cruzeiro, pô, dentro de casa, assim, sabe? Parecia que era o tchau do Santos ali, depois do 3-0, depois de vir de 2 derrotas, uma delas pro América Mineiro, assim. Hoje ninguém aceita mais perder ponto nem para América e nem para Curitiba, e principalmente perder para essas equipes como o Santos perdeu. Uhum. Eu Então, acho, Minhoca, que justamente por isso eu acho que acaba sendo melhor para o torcedor do Bahia. E tô com o Pedro, não tem resposta certa aqui não, mas eu acho que pode ser melhor para o torcedor do Bahia torcer para a vitória do Santos, porque eu acho que o Santos, mesmo com a vitória sobre o Vasco, ele não vai se recuperar, sabe? Eu não acho que dessa vez ele escapa. Velho. Eu não sinto essa confiança na recuperação desse Santos. Esse jogo contra o Vasco, Pedro, já é o jogo com presença de torcida na Vila, né? Acho que o Santos conseguiu. Não sei. Se eu não me engano, eles conseguiram. Que aí também, uma coisa que a gente falava do Vasco, né? O efeito São Januário. Não sei o quanto isso, porque para o Santos nos últimos tempos, a Vila Belmiro não tem sido realmente determinante. Às vezes, até, na verdade, jogar com torcida para o Santos tem sido um problema, porque a torcida às vezes até se irrita muito com isso. Mas esse duelo contra o Vasco aí, para eles, o meu receio, Celso e Pedro, duas vitórias seguidas. E isso, às vezes, o Vasco, quando teve aquela primeira vitória, parecia que era só fogo de palha, e o Santos, não sei, cara. Sinceramente, pode acabar tendo um efeito mudança de patamar. O Equipes Santos tem uma desse porte. tabela. O Santos tem uma tabela que sugere que a luta dele imediata vai ser 3 pontos a cada 2 rodadas. Tá? Tabela com jogos possíveis em casa e jogos duros fora. Tá? Então, assim, ele vai ter Vasco, Red Bull, Curitiba e Cuiabá imediatamente em casa. Depois o São Paulo desinteressado. Então é por aí, para mim, o caminho do Santos. O Santos é um time que não deve passar dessa média de 50%, que já seria bem positiva para ele, né? Mas eu acho que o foco tem que ser muito imediato para o Bahia. Porque se o Bahia afundar na zona de rebaixamento, entrar em crise de vez, aí fica tudo mais difícil. Entrar na zona de rebaixamento, Cássio, por exemplo, ele supervaloriza. E eu entendo, né, o quanto de peso existe a diferença de ser 16º para 17º. Mas para mim o peso real mesmo é quando passa de 3 pontos. Quando passa de 3 pontos, assim, o fator crise
é muito complicado. Eu acho que é um próximo passo que muitas vezes é o passo seguinte, sabe, Fred? Mas eu acho que entrar na zona de rebaixamento, eu concordo com o Cássio nesse aspecto de que a gravidade é mais pesada por ali. É mais difícil de sair, tudo fica mais complicado. Todas as pequenas dificuldades viram pequenas crises e isso vai se transformando num ambiente muito ruim. E só um ponto aqui, ainda sobre o Santos, tá? Eu acho que um dos grandes pontos positivos dessa campanha do Santos é que ele conseguiu aproveitar boa parte dos confrontos diretos, né? Ele ganhou do Vasco no primeiro turno, ganhou os 2 jogos, o Bahia deu 6 pontos pro Santos. Foi o único time do campeonato, inclusive, que deu 6 pontos pro Santos, algo que só pode ocorrer ainda com o Vasco. O Vasco também perdeu no primeiro turno e ainda vai jogar no segundo, né? Mas, diferentemente do Bahia, o Santos teve um excelente aproveitamento contra esses adversários da parte de baixo. Na parte de cima, o Santos só ganhou do Grêmio. Foi a única vitória que o Santos teve dos times que estão na 14ª posição para cima. Todas as outras vitórias do Santos foram contra os adversários diretos que o Bahia não soube aproveitar tão bem nesses confrontos. Eu queria olhar duas outras equipes aí, que a gente meio descaracterizava, assim como na disputa, o Cuiabá, que vem, e aí eu não sei se já são 6 jogos, Pedro, se eu não me engano, sem ganhar isso. Acho que vinha 4 derrotas. Essa é a melhor notícia para o Bahia, veja só. Foi o que eu falei no começo, Fred. Você não tinha chegado ainda. A melhor notícia para o Bahia é o Cuiabá ter chegado. Já está ao alcance, já está ali no. Exatamente. Como é que Galvão Bueno dizia na Fórmula 1? Já está no campo de visão. Ele tinha uma expressãozinha, né? Já está no retrovisor. Olha o Bahia já está no retrovisor do Cuiabá. O Cuiabá parou de pontuar, né? O gráfico mostra. Estava acima da linha verde e agora já se aproxima da linha vermelha. São 6 jogos com 5 derrotas e um empate contra o América em casa. O Cuiabá está muito nessa briga. O ponto conquistado foi pior do que as derrotas. Isso. E foi um jogo onde ele saiu perdendo por 2-0 e foi buscar um empate, porque poderia ter sido aí 6 derrotas seguidas, né? Então foi agora um jogo, sim. Assim, o Cuiabá hoje eu vejo assim uma notícia excelente para o Bahia, desde que o Bahia obviamente, né, volte a vencer. Agora sim, ele vai agora para uma sequência de 5 jogos com 4 em casa, né? E vale ressaltar que as derrotas foram para adversários da parte de cima. Tirando o Atlético Mineiro, que está no meio da tabela ali. Mas teve o Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino, Grêmio. Não foram, assim, jogos fáceis, né? Tudo bem, mas é porque também a boa sequência dele foi aquela ali com 5 vitórias e um empate. Curiosamente, foi meio que um espelho, né? O Cuiabá, né? Antes dessas 5 derrotas e um empate, antes ele tinha conseguido 5 vitórias e um empate contra adversários pesados, Pedro. Contra o Flamengo, que a gente citou aqui, né? O Flamengo, da maneira como vem jogando, é o melhor momento para o Bahia enfrentar o Flamengo. Ganhou do Inter, ganhou do São Paulo, ganhou do Fortaleza. Então, nesse momento, o Cuiabá, ele tendo a tabela que tem, é Fluminense em casa, Cruzeiro em casa, e viaja para enfrentar o Curitiba, que é o melhor dos adversários para enfrentar fora, né? Goiás e o Corinthians, assim, que também são 2 confrontos diretos para o Cuiabá. Então, se o Bahia não deixar o Cuiabá se distanciar, esse é um momento propício para trazer ele para a disputa. E o Curitiba largou, né? Curitiba largou o campeonato. Curitiba e América. 7 derrotas seguidas. Sentenciado. Goleada para Vasco, agora é trabalhar Bahia. no que vem. Trabalhar. Aí Curitiba virou a Minardi, né? Virou Minardi. O América tá virando também, né? Tá. O América tá perdendo o interesse em reagir. Não, eu até vi 2-2 já citado aqui, sabe? Aquele 2-2 foi uma porrada muito dura. Sim. Das pretensões do América de reação. Não, e hoje, Fred, como até citei, assim, jogou melhor do que o Vasco. Jogou melhor do que o Vasco. O primeiro tempo era para ter dado a América fácil, né? Sim, estava 10-0 finalizações, assim, era o massacre do América contra o Vasco. Mas são duas equipes. Veja só, as boas notícias para o Bahia. Claro que essa segunda-feira, esse programa é o programa da pior notícia para o Bahia dos últimos tempos em relação à tabela. E essa notícia
ela foi causada, obviamente, por aquela derrota inacreditável que deveria ter sido controlada de alguma forma, nem que fosse para o empate ali para o Santos. Aquilo ali abriu a porta do inferno para o Bahia. Porque a gente cantou, ali a gente cantou, a gente ia até fazer uma aposta que a gente não conseguiu, né? Colocar o Vasco ganhando os dois, a gente teria ganho aquela aposta. Foi. Colocar o Vasco ganhando os dois e o Goiás empatando ou ganhando o Flamengo, né? O Goiás empatou. A gente ganharia aquela aposta. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Então, o Bahia tem contra ele a frustração do efeito Ceni ter sido dispersado por aquela derrota e agora Ceni recomeça o trabalho dele com mais sem aquele empurrão inicial de que porra, agora mudou tudo, porque estreou, ganhou do Curitiba, teve aquela força e isso foi freado. Então, Ceni vai ter que tocar um barco de um time de Z4. Vê como muda o cenário. Ceni chegou, assumiu, ganhou fora de casa, agora vai, o culpado era Paiva, tudo de ruim passou, perde o Santos, entra no Z4 e agora a remada de Ceni é a remada de um time de Z4 contra o Flamengo fora de casa. A outra notícia ruim para o Bahia, que está implícita junto com essa, é o fator Vasco, que já foi comentado aqui. Tá? A resiliência, a resistência do Goiás também é algo negativo para o Bahia. Eu também ouvi, eu estava jantando e eu vi quando o Minhoca destacou a capacidade do Goiás de sempre estar lutando pelos pontos. Perdeu para o Palmeiras na última bola do jogo. Quando o Flamengo resistiu. Então, assim, ele consegue atravessar bem, né, ou da forma que dá. Mas existem notícias boas do Bahia, já citadas aqui. O fator Cuiabá é uma delas. A principal, na verdade. E tem que considerar também que ter 2 clubes rebaixados é outro alento. Faltam 14 rodadas, você tem duas Minardes. Uma Minardi completa e a outra já o primeiro pneu já foi, né? Já uma Minardi que termina a corrida. Uma Minardi que termina a corrida. Nem vai. O pneu já está frouxo, o pneu já caiu o pneu, já começou a levar a volta. Né? Então, esse é o cenário. Tá? Eu vi quando o Minhoca falou ali a puxada do Corinthians, mas aí eu acho o Minhoca que não está com perfil nenhum de rebaixado, sabe? Corinthians, São Paulo. Presta atenção. Eu vi, matematicamente, eu vi. O Corinthians ele tá um passo na frente dessas equipes, até por conta da classificação. Mas eu digo que o Corinthians também ele não relaxa ainda. A vitória do Vasco, para todo mundo aí, deu uma assim, puta, tinha que ser, não podia ser um empate, entendeu? Porque assim, de uma certa maneira, é 5 pontos de diferença, e o Corinthians ainda tem essa situação dele de foca, por exemplo, o próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo, é o clássico. O São Paulo joga na quarta-feira contra o Curitiba, grande favorito a vencer. E o jogo contra esse São Paulo é de novo também no Morumbi. Então, assim, tem esse outro fator. Vejo que o Corinthians talvez vá permanecer, né? Porque ainda consegue ter ali o efeito Corinthians, que é quase que acabou de ganhar do Botafogo, né? Acabou de ganhar do Botafogo. Mas mas ganhou do Botafogo, um jogador a mais. O Corinthians tem sempre um contexto para ele. E por isso que muitas vezes eu tiro ele da disputa real por conta desses contextos que acabam uma arbitragem. Ele é melhor. Ele é melhor. No final das contas, ele é melhor, não. Eu, sinceramente, não sei se ele é melhor, não. O Corinthians joga um futebol bem ruim, só que as coisas dão certo para o Corinthians. Essa é a grande diferença. O Corinthians chegou numa semifinal de Sul-Americana e numa semifinal de Copa do Brasil sem apresentar um bom futebol. E tá onde está na Série A, 10º colocado, sem apresentar um bom futebol. Era para ter perdido para o Grêmio, possivelmente. O jogo contra mas não é para a gente comparar ele com o Grêmio, com São Fortaleza, né? Não, essa comparação com o Santos, com o Bahia. O que eu estou dizendo é que o futebol do Corinthians ele não me convence de que o Corinthians daqui a 3 rodadas, 4 rodadas, vai estar nadando em... Eu acho que o Corinthians é campanha, time ali para 13º, 14º, mas entrar nessa briga aí eu acho muito difícil. A não ser que a Sul-Americana siga em frente, né? Que ele surpreenda o Fortaleza. Fortaleza é favorito para o confronto. A não ser que ele surpreenda o Fortaleza, né? E consiga a classificação na Sula, perca o foco completamente e entre numa rota de desespero ali no final. Mas eu acho hoje eu só enxergo, sabe, Santos, Bahia, Goiás, Vasco e Cuiabá. Eu só enxergo esses times. Cruzeiro não?
Não. Acho que não. Não sei. Eu acho que o Cruzeiro É porque- pode até entrar. Mas hoje. Ele tá dizendo hoje isso desde a segunda rodada, né? Tá, E né? nunca. Não, é porque assim, ó. Mas tá cedo ainda para tirar ele da É. briga. Eu destaquei um bloco de 9 aí, certo? Do Corinthians até o Santos, certo? Esse bloco de 9. Eu acho que vai ter, como eu falei, eu acho que São Paulo e Inter vão sair dessa disputa. Eu acho que o Corinthians é exatamente o terceiro que vai Oito. acabar saindo dessa disputa. E pode ser que o Cruzeiro saia também e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo é que, nesse momento, nenhuma dessas equipes Não. está tranquila nas próximas 4 O rodadas. objetivo A delas não é ser não que cair. consiga O objetivo fazer o delas é não efeito cair. Vasco. Entendeu? O Vasco, por exemplo, está em ótima recuperação. Se não ganhar os próximos 2 jogos, volta de novo o mesmo problema. Então, enquanto quem é que está tranquilo mesmo? Do Atlético Mineiro para cima. Esses aí já permaneceram tranquilo. Todos os outros, o São Paulo, mesmo campeão e com boa possibilidade de permanecer, que é o que importa para o São Paulo agora, ele tem que fazer os pontos dele. Se ele empatar com o Curitiba, opa, vamos ter que agora jogar sério aqui a Série A, né? Para garantir pelo menos a permanência. Então, Ô, galera, esse vamos. bloco aí Perdão, Minhoca, mas concordo. O bloco acho que não, tá é só bem, isso. É só pra destacar. bem amarrado aí, de fato.